Olá pessoal, oitavo ano, tudo bem? Professor Fabrício. Vamos lá, nossa terceira aula, nossa terceira videoaula, né? Tudo certo em casa aí com vocês? Então, na última aula a gente falou sobre a força, né? Falei um pouquinho das leis de Newton, né? Primeira, segunda e terceira lei. Primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, que é ação e reação, certo? Basicamente teóricos, né? A primeira lei diz que todo corpo tem de permanecer em seu estado de repouso, movimento, retilíneo, uniforme, né? O resultado das forças que atuam sobre ele vai ser zero, vai ser nulo, ok? A terceira lei, princípio da ação e reação. Toda vez que você faz uma força de ação, vai ter uma resposta, né? Uma reação com o mesmo valor, na mesma direção, só que sentidos opostos, certo? Foi o que foi dito, tá? Essa parte teórica. E a segunda lei, que, né, é o cálculo da primeira e da terceira. Diz que força resultante igual ao produto da massa pela aceleração. Na mesma ideia, na mesma sequência, no mesmo raciocínio, nós temos a ideia da força-peso. Tá? É a mesma coisa, tanto é que na lista de vocês tinha uma situaçãozinha que eu já coloquei para vocês a força-peso, né? Mas não falei com essa nomenclatura e, né, a maioria aí fez o exercício e entendeu como funciona. Então a gente só vai dar nome a isso. A força-peso é a força da gravidade, é a ação gravitacional sobre um corpo, é a força que a Terra, né, faz sobre a gente, puxa a gente para baixo, né? Questão de referencial, a gente usa sempre pensando na Terra está embaixo, o nosso referencial, tá? Então puxa para baixo, né? Mas tem toda aquela situação da rotação da Terra, da translação da Terra, tá? Mas nosso referencial, a Terra está abaixo, então é uma força que puxa a gente para baixo. Essa é a ideia da força-peso, tá? Quando a gente coloca a setinha em cima, significa que é um vetor. Eu tenho que determinar o valor, que é o módulo, tá? Vai falar esse nome, a direção e o sentido. O valor da força-peso, o módulo da força-peso, tá? Então a força-peso é o produto entre a massa de um corpo e G. Esse G é a aceleração gravitacional, tá? Lá na força, na segunda lei de Newton, tem uma força resultante é massa vezes aceleração. A mesma ideia. Força, né, que é a força-peso, é massa vezes aceleração. Qual a aceleração? Aceleração da gravidade, tá? Então, ó, esse M nos dá a massa, assim, né, a mesma ideia lá da força, tá? E o G é a aceleração gravitacional, tá? E o P é a força-peso, tá? Essa aceleração gravitacional aqui já facilita um pouco mais, é mais simples, porque em média nós temos uma aceleração gravitacional terrestre, tá? Na Terra, por exemplo, tá? A aceleração gravitacional terrestre, tá? Aceleração na Terra, tá? Ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Por que aproximadamente? Porque não é exato, porque não a Terra não é uma esfera perfeita, né? Achatada. Então, de acordo com a distância até o centro da Terra, porque até o centro da Terra, quem provoca a força peso, a força gravitacional, é o centro da Terra, tá? Então, devido a isso, nós temos uma média, uma aproximação. Então, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A maioria dos exercícios vai arredondar, vai facilitar a nossa vida, não é ideia nós sofrer com cálculos aqui, arredonda esses aqui para 10. Então, a aceleração gravitacional, na maioria dos casos, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Pensando na Terra. Aí na Lua é uma gravidade diferente, em cada planeta, cada astro tem uma aceleração diferente, tem uma força diferente que puxa para, né, a sua superfície, ok? A ideia de unidade, mesma coisa que nós já vimos, a unidade para massa é quilograma, a unidade para aceleração metros por segundo ao quadrado. E a unidade para força, né, força-peso, em homenagem a ele, né, falamos lá na nossa última aula, é medida em newtons, né? Então, força medida em newton, em homenagem a quem equacionou, é medida em newton, ok? Vamos tentar um espaçozinho aqui, ó. Vamos tentar organizar um exemplo, tá? Se nós falarmos o seguinte, ó, vou pensar aqui, ó. Se eu falar um corpo, né, uma pessoa tem uma massa de 80 kg, ok? Eu quero saber quanto que é o peso dele na Terra. Na gravidade na Terra, a gente vai arredondar isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, né? Facilitar a nossa vida aqui. Então,
a diferença entre massa e peso, tanto faz na Terra, na Lua, em Júpiter, em Marte, qualquer planeta, em qualquer astro, a massa dessa pessoa, desse corpo, é de 80 kg. O que vai mudar? Vai mudar a força que aquele planeta faz, ou seja, muda-se o peso. Tá? Então é a nomenclatura errada que a gente usa no dia a dia. Ah, eu peso 80 quilos. Tá errado, nós já comentamos sobre isso, né? 80 quilogramas, né, é a sua massa. Agora, quanto que é o seu peso? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, peso, a massa é 80, a gravidade na Terra a gente arredondou para 10, vai dar um peso de 800. 800 o quê? 800 newtons. Certo? Se falarmos o seguinte, quanto que é o peso de uma pessoa, onde a gravidade é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então tem planetas, tem várias gravidades aí. Na Lua, por exemplo, a gravidade é aproximadamente 1,6. Tá? Então, num planeta, num local onde a gravidade é 2, tá? O peso, mesma coisa, massa vezes gravidade. Então, peso, a massa é 80, a gravidade é 2. Então, o peso dessa pessoa aí, desse objeto, né, de 160 newtons, né? Então, é um pouco estranho em relação ao que a gente faz no dia a dia. Ah, eu peso tantos quilos. Primeiro que não é quilo, é quilograma, certo? E não é o seu peso, aquilo é a sua massa. O seu peso depende do local onde você está, depende da aceleração gravitacional naquele local, tá? Então, tem-se um resumo lá naquele material da E2 que nós fizemos, tá? A gente fez os exercícios baseados só em força. Então, vai agora uma outra listinha no mesmo padrão, tá? Só que falando especificamente da força peso, da força gravitacional. Ok? Beleza? Tá? Vamos lá, dá uma acelerada, tá? Vamos fazer tudo organizado aí. Envie direitinho, tá? Eu vou conferir quem está enviando, vou dar um feedback para vocês. A gente já está fazendo isso aí, já tem algum tempo, né? Então, o próximo passo, força, peso, força gravitacional. Beleza? Se cuidem, tá? De novo, não estamos de férias, tá? Abraço, até a próxima.